Você já parou para pensar por que uma igreja acredita no que acredita? Toda igreja segue um conjunto de doutrinas, mesmo que não as declare explicitamente. Essas doutrinas moldam tudo, desde os sermões que você ouve até os hinos que canta. Compreender essas crenças centrais pode impactar profundamente sua jornada de fé. É como escolher um mapa antes de embarcar em uma viagem. Da mesma forma, conhecer a doutrina da sua igreja fornece uma estrutura para entender Deus, a salvação e o seu papel no plano dele. Quando você entende o fundamento teológico da sua igreja, pode discernir melhor se os seus ensinamentos se alinham com as Escrituras. Esse entendimento te equipa para se envolver em conversas significativas sobre fé e aplicar princípios bíblicos à sua vida. Além disso, conhecer a doutrina da sua igreja promove a unidade dentro da congregação. Quando todos estão na mesma página em relação às crenças centrais, minimiza-se a confusão doutrinária e promove-se uma compreensão compartilhada da palavra de Deus. Nosso objetivo final é te equipar com o conhecimento para escolher uma igreja que se alinhe com a sua compreensão das Escrituras e apoie o seu crescimento espiritual. O calvinismo, que leva o nome do reformador do século XVI, João Calvino, enfatiza a soberania de Deus na salvação. Os calvinistas acreditam que Deus, em sua infinita sabedoria e graça, escolheu certos indivíduos para a salvação antes da fundação do mundo. Central para o calvinismo é o acrônimo TULIP, em inglês, que resume seus 5 pontos principais: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. A ênfase do calvinismo na soberania de Deus proporciona conforto e segurança aos crentes. Saber que Deus está no controle, orquestrando cada detalhe de sua salvação, traz paz em meio às incertezas da vida. Promove um profundo sentimento de gratidão pela maravilhosa graça de Deus, reconhecendo que sua salvação é inteiramente obra dele. Em contraste com o calvinismo, o arminianismo enfatiza o livre-arbítrio humano em responder à oferta de salvação de Deus. Nomeado em homenagem ao teólogo holandês Jacó Arminio, esse sistema teológico surgiu no início do século XVII como uma resposta a certos aspectos do calvinismo. Os arminianos acreditam que, embora o pecado tenha afetado a humanidade, os indivíduos retêm uma medida de livre-arbítrio para escolher ou rejeitar a graça de Deus. O arminianismo enfatiza o amor de Deus por todas as pessoas e seu desejo de que todos sejam salvos. Os arminianos sustentam que a eleição de Deus é condicional, significando que ele escolhe aqueles que ele prevê que o escolherão em retorno. Essa crença está em contraste direto com a doutrina calvinista da perseverança dos santos. Contexto histórico: a ascensão do calvinismo e do arminianismo. As sementes desses sistemas teológicos foram semeadas durante a Reforma Protestante, um período de imensa agitação e debate teológico dentro do cristianismo. João Calvino, uma figura importante da Reforma, sistematizou suas visões teológicas em sua obra-prima, As Institutas da Religião Cristã. Os ensinamentos de Calvino, particularmente sobre a soberania de Deus e a predestinação, provocaram intenso debate e controvérsia. Armínio, um teólogo holandês, desafiou as visões de Calvino sobre a predestinação, argumentando que contradiziam o amor e a justiça de Deus. O debate teológico entre calvinistas e arminianos atingiu seu ápice no início do século XVII. Calvinismo versus arminianismo, comparando crenças centrais. Embora ambos os sistemas afirmem a autoridade das Escrituras, eles diferem significativamente em suas interpretações e ênfases em doutrinas-chave. Uma das áreas mais proeminentes de divergência reside na compreensão da soberania de Deus e do livre-arbítrio humano. O calvinismo enfatiza a soberania absoluta de Deus,
afirmando que ele ordena meticulosamente todas as coisas de acordo com seu propósito, incluindo a salvação dos indivíduos. Em contraste, o arminianismo enfatiza o livre-arbítrio humano, destacando a capacidade dos indivíduos de escolher ou rejeitar a oferta de salvação de Deus. Os calvinistas acreditam na eleição incondicional, significando que Deus escolhe indivíduos para a salvação baseando-se exclusivamente em seu próprio propósito. Os arminianos acreditam na eleição condicional, afirmando que Deus escolhe aqueles que ele prevê que o escolherão em retorno. Implicações práticas. Como essas doutrinas impactam sua fé? Compreender as nuances do calvinismo e do arminianismo não é meramente um exercício intelectual. A ênfase do calvinismo na soberania de Deus pode trazer imenso conforto e segurança aos crentes. Saber que Deus está no controle, orquestrando cada detalhe de suas vidas, pode trazer paz em meio às tempestades e incertezas da vida. Por outro lado, a ênfase do arminianismo no livre-arbítrio humano pode capacitar os indivíduos a assumir a responsabilidade por sua fé e participar ativamente de seu crescimento espiritual. Incentiva um senso de responsabilidade pelas próprias escolhas e motiva os crentes a viver uma vida que reflita seu compromisso com Cristo. Escolhendo uma igreja, tomando uma decisão bem baseada. As doutrinas que uma igreja abraça moldam seu ensino, adoração e funcionamento geral. Portanto, compreender a inclinação teológica de uma igreja é crucial para encontrar uma comunidade onde possamos crescer em nossa fé e sentir um senso de pertencimento. Antes de se juntar a uma igreja, reserve um tempo para pesquisar sua declaração de fé ou crenças doutrinárias. Não hesite em fazer perguntas e conversar com pastores ou líderes da igreja para obter uma compreensão mais profunda de sua perspectiva teológica. Em última análise, escolher uma igreja é encontrar uma comunidade que ama a Deus, proclama fielmente sua palavra e nos encoraja a viver vidas que o honram. A comunidade que você escolhe e a doutrina que segue influenciarão toda a sua vida espiritual. É coisa muito séria. Você está bem informado sobre as doutrinas e princípios adotados pela sua igreja? Comente aqui e nos siga para mais informações e estudos como este.